canal, outra liga, falando depois de um bom tempo com jogadores na China, e não é por falta de tentar, mas, poxa, agradeço demais Vinícius Fernandes, ou Vena. Você está conhecido como aí na China, Vinícius? Seja bem-vindo. Vinícius. Vinícius. Os jogadores me chamam de Vini, né? Mas é Vinícius. Entende? Eles falam que é mais fácil. E como é que tem sido jogar a liga aí? Porque já ouvi muito, né? Que nem eu falei, faz um tempo que eu não consigo falar com jogadores por aí, mas existe muito lugar em que estar na primeira ou na segunda divisão não faz muita diferença financeiramente. Já ouvi muita gente falar por aí, porque na verdade Uhum. a cota de estrangeiro é muito pequena nas duas divisões. Sim, É um pouco isso que você tem visto aí? exato. Cara, assim, a China mudou, né? Tem um tempo já, alguns anos, de uns 3 anos mais ou menos, 2 anos para cá, ela mudou um pouco em relação, né, ao financeiro, né? Claro que não existe muita diferença entre, como você disse, né? Aqui na China não existe hoje não existe muita diferença entre a primeira e a segunda, né? Claro que a primeira, assim, paga um pouquinho mais e tal, financeiramente é um pouquinho melhor, entende? Mas não muda, assim, absurdamente, entende? Antigamente mudava absurdamente, mas hoje em dia não mais. Quando teve o boom 10 anos atrás aí, que contratou todo mundo, Não, realmente, porque trouxe Filipão, trouxe o melhor do mundo na época, italiano, trouxe, enfim, não, aí é compreensível, né? estavam com muito dinheiro, muito, muito dinheiro. Entende? Agora, enfim, agora baixou muito isso, entende? A China também passa por um momento assim, um pouquinho de crise econômica, então eles deram uma segurada nessa questão. Exato, não está crescendo 10, 15% ao ano, né, cara? Só um pouquinho menos. Hum, Mas é louco, né? Porque como é que é viver nesse país, cara? Porque tudo bem, pode ter desacelerado, mas as coisas andam de tal forma aí, a não ser que eu esteja Não, muito enganado, aqui mas é. você vê o mundo que as coisas acontecem, né? Não, exatamente, exatamente. E cara, é engraçado porque assim, eu tinha uma visão da China, né? Uma visão diferente, né? Mas quando eu vim para cá, eu comecei a ver assim, totalmente, assim, realmente é muito avançada, sabe? Assim, como você disse, é movimento o tempo todo. Os chineses, assim, eles são loucos por trabalho e tal, dinheiro também, né? Enfim, então, sabe, como você falou, não está crescendo 10% ao ano, mas acredito que muito em breve voltará a crescer como isso, entendeu? Porque aqui, sabe, comércio é muito, muito forte, entendeu? Muito estrangeiro voltando novamente para a China, entende? Porque agora, essa questão da Covid, né, da pandemia e tal, eles tiraram isso agora, então está mais tranquilo. Mas a China, assim, para crescer, enfim, trabalho, acho que o futebol também vai evoluir daqui a uns anos também. Tem algumas dificuldades ainda e tal, mas é um país bom, cara. É um país bom para se viver também. Acho que é só o fato de também estar podendo circular mais normalmente, que o país é muito grande, então para jogar, às vezes, o canal começou na pandemia, Hum, então o pessoal ficava na bolha, era diferente. Mas uma coisa que eu vi, que nem você exato. falou, do começo nem era o começo, mas o começo do boom, que ficou famoso no mundo todo uns 10 anos atrás, até um pouquinho mais, Uhum, é, eu começo a ver que dependendo do time em que você entra, às vezes dá para fazer uma trajetória muito boa de direção à primeira, e tem clube que tá na primeira, tá super bem, que exato. pouquíssimo tempo atrás tava aí na segunda divisão, né? Acho que é um pouco o caso desse clube até, né? Ele já teve na primeira, certo? Exato. Não, esse time não. Tem Não? outro time da cidade que tem uma trajetória assim. Não, não, esse time não. Esse time, para falar a verdade, ele começou com um projeto em 2009, né? Um projeto de levar garotos para o Brasil. Esse time, tanto que no meu time Ah, alguns jogadores falam português. É. E, bom, eles levaram 3 turmas, cada turma ficou mais ou menos aproximadamente 3 anos, entende? Aí quando todos voltaram, quando acabaram esse projeto, mais ou menos lá para 2016, 2017, mais ou menos, eles começaram a entraram na quarta divisão, acho, quarta divisão, que é a última divisão aqui na China, e foram subindo, subindo, subindo. Tá entendendo? Aí ficaram alguns anos na terceira, no caso, aí subiu o ano passado foi a primeira vez que disputou a segunda, e né, novamente esse ano, mas esse ano tá com um projeto para a gente subir para a Superliga, entendeu? Então, mas na cidade tem outro time também, né, que ficou um tempo na segunda e agora joga a primeira. não, peraí, é o Rebei ou é o outro? Não. Não, então, tinha um Rebei, mas o Rebei não era de Shitsuazan mesmo, entendeu? É porque Rebei como se fala, é a província, é o estado, né? Entendeu? Daí tinha o nome enfim, do estado.
E tinham. É que eu não sei a pronúncia, muito bem a É pronúncia, mas que acho que esse outro Tosanay, alguma time. coisa assim. Então, acho que esse outro time era o que jogava o Muriqui, então, né? Se eu não me engano, até pouco tempo atrás. Se eu não tô falando besteira. Isso, esse É. mesmo, esse mesmo, é esse mesmo, é esse mesmo. É esse mesmo. Matheus, Matheus também é um brasileiro. E Entendeu? caramba, Que então teu foi, time é aí bem se aposentou, diferente voltou pro mesmo, Brasil. cara. Porque tem É, de time chinês que faz bastante coisa aqui, que eu saiba, tem o Shandong Luneng, que virou Shandong Taishan, que continua com bastante coisa no interior de São exatamente, isso. Paulo, mas já sempre foi de primeira, tudo. Isso. Sim, sempre, Tem um sempre. projeto outro que eu não sei qual que é o clube vinculado, mas esse teu clube tem um histórico bem Uhum. diferente. Agora, de estrutura, ele é bem diferente também dos demais aí. Cara, de estrutura é um pouco assim, sabe? Tipo assim, por exemplo, como é um time novo e tal, ainda eles têm que tem coisas ainda que faltam, sabe? Entende? Mas esse projeto que eles fizeram no Brasil foi bem feito. Eles fizeram uma parceria junto com o antigo Olha Brasil, né, na época. Ah, pô, puta E estrutura lá do ficaram lá, Ribeirão, né, enfim, cara? tanto que eles levaram, exato, exatamente, exatamente. Eles levaram cerca de 50 jogadores, mais ou menos, no total, e hoje 20, 25 jogadores jogam profissionalmente, tanto na Superliga quanto nessa liga, ou nas ligas menores, entendeu? Caramba, que legal, não tinha ideia disso, porque no canal eu já vi gente que joga na Bacana. Coreia e que trabalha com coreanos que Aham. falam português, porque viveram muitos anos aqui também fazendo algo parecido, uns 10, 15 anos antes, sabe? Até 20 anos antes. Exatamente, tanto que o Então, zagueiro que joga comigo, o zagueiro que está jogando comigo, ele fala muito bem o português, o lateral esquerdo fala português muito bem, o volante, o meia fala português muito bem. Entendeu? E tem outros também que estão aqui nesse time que fizeram um projeto com o Shandong. Tem um lateral que fizeram ficou no Desportivo Brasil, né? Na base do isso. Desportivo Brasil que eles têm essa parceria, né? E tem outros, acho que outros dois ou três jogadores que é do Hunter e Tal, que é da Superliga também, é um time azul e branco. Mas eles faziam na Espanha, né? Então eles falam espanhol. Espanhol. Caramba. O futebol é tão grande, né? Às vezes no Brasil já é meio autossuficiente, o pessoal não tem ideia, né? E o Trital também subiu com tudo, foi campeão. E o Marcão, pô, tá voando agora. Exatamente, é um Então time super novo, é um time super novo, mas sim, assim, é um time com muito dinheiro, cara, muito dinheiro, então eles investiram bastante para chegar onde está agora. Tá. agora, você falou de chineses, então fizeram parceria com duas bases muito boas do Brasil. Para quem acompanha o futebol de base, que às vezes não são times de profissional. Quer dizer, o Desportivo agora tá no profissional, mas não Uhum. é que nem era na base. Você também Sim, surgiu numa base sim, bem grande aqui no exato. Brasil, né? Sim, 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 eu comecei no Santos, acho que até um pouquinho tarde, comecei com 15 anos no Santos, em 2009, e fiquei até o sub-20, né? No Santos joguei, já peguei seleção brasileira também, duas vezes e tal, estando pelo Santos também. Entende? Fui campeão, eu acho que quase tudo ali no Santos ali, porque eu peguei uma geração muito boa, cara. Geração 93, 94 ali era muito boa, ganhando, acho que tudo que tinha que ganhar na base. Tá entendendo? E depois eu fui pro Vasco. Também fiquei um tempo no Vasco e tal, entre profissional e base e tudo na época. Aí saí de lá e tal, aí depois logo em seguida eu fui pra Finlândia e fiquei um tempão na Finlândia. Fiquei quase 4 anos mais ou menos. Ah, eu A cheguei a Finlândia voltar que pro eu. Santos também, sub-23 também, Mas depois da entendeu? Finlândia ou Aí nada a ver depois que eu assim? fui pra Finlândia. Não, não, não. Antes foi antes, é que eu tava. Agora que eu me lembrei. Foi Vasco, aí eu voltei para o Santos no 23 e em seguida eu fui para a Finlândia e fiquei praticamente 4 anos lá. Finlândia é um canal é curioso aqui no canal. Quem tem curiosidade pode ir lá no Uhum. YouTube ver playlist tem por país, conversa de gente que passou pelo país ou está no país. Aham. Tem muita gente na Finlândia. Sim, E até um dos caras que tem, idealizaram esse né? canal, não que idealizaram, me inspiraram, na verdade jogava na Finlândia dos anos 90 e cheguei até ele. Então a gente entrevistei muita gente. E uma coisa que eu acho um pouco difícil Aham. é ir da Ikonen para a primeira divisão. Não sei se você sentiu isso também, porque É difícil. eu falei com o Luquinhas, que agora é É capitão do difícil. Aceolo. Ele subiu porque o time subiu junto e o Sim. treinador foi pro Aceolo, mas quando ele estava Eu joguei no nesse time. Guinistan, então quando ele estava no Guinistan, pô, teve gente arrebentando, tem gente arrebentando na terceira também e não consegue espaço na primeira. Não sei o que você achou de lá. Exatamente. Cara, vou te falar, realmente é assim. Quando eu joguei lá, eu cheguei na Kakkonen, né? Cheguei no Acicaiane, que não existe mais. Para falar a verdade, eu cheguei no Oulu, no OPS, OPS Oulu Ops, né, que a gente chamava, né? Não existe. Também eu acho que
parou de existir e depois voltou nas últimas divisões, alguma coisa assim, não, agora eu não estou por fora. Mas depois eu fui para a OC Caiana e subi divisão para Ícone. Aí depois a gente não conseguiu subir divisão, fui para Seolo com um projeto para subir para Veikkaus Liga e tudo. Só que realmente é o que você disse, é muito difícil, cara, tá entendendo? É muito complicado, assim, sabe? Tipo, tinha bons números e tudo, sabe? Jogava bem e tal, tanto que eu fiquei um tempo lá, tinha mercado tranquilamente. Só que realmente para jogar na Veikkaus Liga era, sei lá, não sei, travava um pouco, entendeu? Então, Acho muito enfim. estranho, né? E não é que a Veikkaus Liga vai lá e traz o cara famosão do Brasil, não. Mas tem alguma coisa Não, que o cara não vai. É muito louco, é muito, muito louco. Não entendo. não, exatamente. Quando eu estava lá, cara, eu acreditava que tinha um círculo assim bem fechado, então, tipo, só entrava quem realmente estava por dentro desse círculo, alguma coisa do tipo, entende? Porque eu não entendia, de verdade mesmo, porque É, eu tinha bons números lá e, enfim. já faz alguns anos que os maiores artilheiros da terceira divisão são brasileiros e não conseguem chegar na elite. Eu entrevistei o Douglas Pô, eu Caé, que não foi lembro artilheiro agora muito de tempo do um. Easton também, não conseguiu. E, Eu sei quem e é. gente, várias posições eu falei. E pior que quando tem jogo de Copa, é de igual para igual o jogo. É de igual para igual, exatamente. Exatamente. Cara, eu tava vendo até eu tava vendo alguns jogos, porque eu sigo até página da Veikkaus e tal, eu gosto de Uhum. acompanhar, né? Porque eu passei por lá, eu gosto de acompanhar alguns times e tal. Cara, é assim, eu não sei se, tipo, se agora parece estar mais fácil ou antigamente, não sei, eu não sei, sabe? Porque parece que tem muito jogador, muito mais jogadores jovens agora. Eu acho que, na minha opinião, entendeu? Acho que a Finlândia está com esse, tipo assim, um projeto de revelar mais jogadores, entende? Porque eles fazem muito esse mercado sueco, dinamarquês e tal, entendeu? Os times dali da Finlândia e tal. Porque antigamente parecia que tinha jogador mais experiente. Hoje em dia, assim, baixou um pouco isso, parece, entendeu? Mas é o que você disse, é muito, eu vejo muito, acompanho os campeonatos, acompanho até a terceira, porque tem uns amigos também que jogam lá e tal. E eu vejo os caras arrebentando, comendo a bola e não conseguem uma ascensão, é difícil, É entendeu? que de viver é bom, o país é ótimo, tudo funciona, mas realmente eu não entendo essa barreira. Tudo bem que você chegou no norte do norte do norte, né? Como é que foi sair do Brasil para ir para Ouro, cara? Exatamente. Porque quem der um Google em Ouro Cara, eu vai ter vou que te pegar o falar. globo e fazer assim, dar uma girada para ver. Exatamente, cara, tipo, é que, cara, pra mim, quando eu saio do Brasil, assim, tipo, eu já vou com a mente um pouco preparada, entendeu? Pra qualquer coisa, de verdade, pra qualquer coisa. Tanto quando eu vim pra China é a mesma coisa, mas quando eu fui pra lá, eu pesquisei, claro, um pouco sobre o país, como que era e tal, entendeu? Eu sei que, tipo, na maioria do tempo é inverno o tempo todo, é inverno pesado, e ainda mais no norte, né? E eu jogava ainda mais com o norte quando eu jogava na Secaiana, enfim. E, cara, no início, assim, foi um pouco difícil por conta do frio extremo, né? Que eu cheguei no início, né, pré-temporada e tal. Mas depois foi tranquilo, sabe? Depois eu me É, que o acostumei e país tal. tem Eu também gosto estrutura, um mas pouco do frio, realmente então. é outro Tem, mundo, né, cara? É tem. outro mundo. Não, é outra pegada, exatamente, é outra coisa, sabe? Mas assim, em relação assim, a cultura deles e tal, educação, segurança, lá é maravilhoso, cara. Entende? Lá é um país muito bom. Sim, eu vejo que quem tem a chance de estar na Veikkaus Liga dificilmente sai, porque tudo funciona, Exatamente. paga certinho, tudo. Aí tem família, tudo vive-se Tudo, bem, tudo, cara. né? Então, Exatamente. Só assim, só tipo assim, não são salários altos, né? Mas eles pagam bem e tal. porque tributa-se muito, Tipo, mas não também o país devolve tudo, né? Você tem tributa-se tudo, tudo, muito. tudo, tudo. Exatamente. Assim, realmente os impostos lá são um pouco puxados, mas é o que você disse, o país devolve tudo. Lá tem tudo do bom e do melhor, entende? Então, é tranquilo, é um país muito bom para se viver. Eu já até pensei, né, quando eu jogava lá, até pensei, pô, cara, vontade de viver aqui, sabe? Mas a minha esposa detesta o frio, então não ia dar certo. Daí fala pra ela, vou pra Helsinki, que é só 10 de diferença, que fecha o acordo. De menos vinte e Exato. cinco para menos 15, ó, dá pra sair na rua. Você vai com uma pá na mão e Já dá tira a mais neve. tranquilo. É. Exatamente. Mas a Finlândia realmente é um país muito louco. Eu tava vendo outro dia o país, se você tá preso e tem uma ideia boa de startup, o país até ajuda a financiar a startup, você estando na cadeia. É outra realidade, né, cara? É um negócio.
Não, é outra coisa, cara. É outra coisa. É, assim, tipo, eu sei cara, assim, eu não me interei de tudo que acontece, né? Mas, assim, por exemplo, você não. Quando uma pessoa, o finlandês, um exemplo, o finlandês gosta muito de beber, né, e tal. Normalmente, quando eles encontram uma pessoa que não consegue andar direito, tá meio, né, tá meio mais pra lá do que pra cá e tal, a polícia chega, ajuda, entendeu? E tal. Polícia, a própria polícia chega, ajuda, cuida da pessoa, entendeu? Para não deixar a pessoa largada e tal na rua, essas coisas e tal. Entende? Até a pessoa, né, ser autocapaz de, depois de algumas horas, não sei, ou talvez no dia seguinte, voltar para casa normalmente, entende? Mas eles têm muito isso, ainda tem também a questão de cotas, também até para refugiado também e tal, eles ajudam durante um tempo, sabe? O governo ajuda com um certo valor durante um tempo para se estruturar e tal, arrumar emprego e tal. Quando não tem emprego, tem aquele famoso seguro social que tem no Brasil, mas não da É bem mesma forma, diferente, né? né? Sim. Entende? Mais completo e tal. Exato, tem ajuda também para mulheres que estão grávidas e tudo, tá entendendo? Eles dão, tipo, um pacote, assim, cheio de coisa pro neném, sabe? Porque às vezes tem algumas mulheres são sozinhas, né? E precisam de algum auxílio. Cara, são muitas coisas, cara. São realmente. A minha filha, quando foi para lá, eu tive ela ficou muito mal, porque, né, o frio muito grande, ela era bebê ainda. Ela pegou uma gripe forte lá e tal. Eu tive que ir com ela no médico, o hospital público, sabe? Ah, muito, cara, maravilhoso, cara. Uma atenção, sabe? Assim, de todos, enfim. Isso que você não Foi estava na capital, você estava realmente bem longe da capital, né? E mesmo assim, exatamente, cara. Ah, Helsinki é incrível também, cara. Pô, eu tive poucas vezes em Helsinki, mas, nossa, é muito bom lá, cara. você viver na realidade da Icon, a gente fala que o país é maravilhoso, mas realmente é um país que eu acho muito Uhum. difícil sair da Icon para ir para ver Liga. Você volta para o Caxias e eu não sei se é coincidência ou não, mas eu vejo o Caxias como um clube que consegue enxergar muita gente que está fora do mercado e trazer muita gente boa, cara. Eu sei que mudou a gestão tudo, mas Cara, continua Caxias vindo. tem isso. O Caxias tem muito disso, entende? Então eu saí, né, em 2019 para lá, assinei um pré-contrato antes mesmo de acabar meu contrato lá, porque eu queria voltar para o Brasil. E fui pro Caxias, fui muito bem recebido, a estrutura é muito boa do Caxias, cara. Eu até hoje eu não consigo imaginar o porquê o Caxias não disputa no mínimo uma Série B de brasileiro, sabe? Porque realmente é um time que paga em dia, tem uma estrutura legal, tá entendendo? Eu estava falando com Sabe? um executivo de futebol do rival da cidade. E eu falo, fazer o trabalho bem feito Aham. não é garantia de subir. Olha o rival, olha o Caxias. Porque todo ano tá batendo na trave e tem um puta projeto, tem Exatamente. um elenco bom, tem um elenco tudo Todo bom, ano, cara. mas uma série D é Todo ano difícil, bate né? na trave, cara. No jogo do acesso eles perdem, cara. Tá entendendo? Enfim, aí eu fui pra lá em 2019, só que, cara, eu tive um problema, cara, quando eu fui pro Caxias, cara, que não sei o que acontecendo, estava acontecendo comigo assim, eu comecei a ter uma crise de ansiedade, sabe? Entendi. Então isso me travava algumas vezes, cara. Em alguns treinos, alguns amistosos e tal, antes na pré-temporada e tal. Eu não conseguia, sabe, identificar, eu não conseguia me conter, sabe, com isso. Eu tive até, depois eu fiz alguns tratamentos e tal, assim, porque realmente para mim estava difícil. E aí, logo em seguida, também na pré-temporada mesmo, eu me lesionei. Eu tive um estiramento na coxa. Então, no Caxias, eu não consegui aproveitar muito bem o meu tempo lá, entendeu? Eu assinei um contrato, inicialmente eu assinei um contrato curto, era só até o final do Gaúcho, né? Então, se as coisas andassem bem, eu estendia mais para o brasileiro, né? Só que aí aconteceu isso, eu acho que consegui jogar um jogo só e machuquei e depois veio a pandemia, entendeu? Aí, enfim. Como é que ficou a Mas tinha um ansiedade? Porque elenco muito realmente bom, tanto que a gente foi. hoje as pessoas estão desmistificando um pouco esse assunto, que é um negócio que afeta o mundo Uhum, inteiro, mas era tabu até pouco tempo. Talvez quando o Thiago uhum. Ribeiro evidenciou isso, um outro cara começa a contar, aí para a gente da Inglaterra, tudo, o pessoal começa a cair na real, né, cara? Todo mundo é humano, jogador de futebol é um Então, eu sujeito achava. público, a carreira é incerta, é um negócio maluco. Exato. Cara, de verdade, eu achava que isso nunca ia acontecer comigo, de verdade. Sim, para ser bem sincero, eu falei assim, pá, isso daí não vai acontecer comigo, não. Entendeu? Tô tranquilo. Só que eu acho que durante o tempo que eu fiquei na Finlândia, eu fiquei muito longe, muito tempo longe da minha família, sabe? Assim, praticamente minha filha nasceu, eu viajei e tal, sabe? Não vi assim os primeiros anos dela, sabe?
Então isso começou a me afetar no final de 2019, antes de vir para voltar antes de voltar para o Brasil. E, e eu tive uma lesão no meio de 2019 na minha coluna, tanto que hoje tenho duas hérnias de disco na minha coluna por conta dessa lesão. Então essa lesão me deixou um tempo parado. E quando eu voltei, estava muito inconstante, sabe? Tipo, parecia uma montanha-russa. Fazia bons jogos, fazia jogos ruins e tal, não conseguia ser constante. E isso eu comecei a me cobrar muito, sabe? E isso começou a me paralisar durante um tempo. E então sempre quando eu ia treinar, antes mesmo de ir até para Caxias, né, quando eu ia treinar, quando eu ia jogar e tal, batia um medo, assim, uma parada assim, surreal, sabe? Tipo, uma ansiedade muito grande, aquilo começava a me travar, sabe? Então foi aí também que eu decidi, eu falei assim, cara, eu tenho que voltar ao Brasil, porque eu tenho que ficar perto da minha família, sabe? Acredito eu que estando perto da minha família, isso seja resolvível, sabe? Porque eu tô aqui na Finlândia, é um país, assim, extremamente frio, as pessoas são frias, entendeu? O país é maravilhoso, mas as pessoas são frias, sabe? Então, tipo assim, não querem saber, sabe? Eu vivia Sim, sozinho, eles são enfim. Tinha até educados, um mas amigo eles são brasileiro naturalmente também. frios, né? Exa exatamente, cara, exatamente. Então, não querem saber, entende? Então eu falei assim, ah, cara, eu vou voltar para o Brasil, entende? Porque o Brasil, né, é mais caloroso e tal, o clima, as pessoas, e, enfim, a resenha, né? Que eu tava com saudade também da resenha do dia a dia e tal, com os outros jogadores, enfim, com a família e tudo. Senão eu vou voltar e eu acredito que isso vai me ajudar. Só que aí no início ali, né, como eu disse, quando eu treinei, quando eu comecei no Caxias, até tipo, comecei a me sentir melhor e tudo, entende? Mas assim, eu tinha muitas dores, como eu disse, nas costas, por conta, isso também ficava pesando na minha mente, isso me dava mais ansiedade ainda, entende? E, enfim, e as coisas não estavam andando do jeito que eu imaginei. Porque, tipo, para mim eu imaginava, pô, vou jogar no Caxias, Caxias é uma boa vitrine, né? E vou criar novamente mercado no Brasil. É isso que eu Sim. gostaria, né? É isso que eu queria naquela época, né? Para Faz um bom voltar e ficar perto da minha gauchão. família, porque para mim, exatamente, exatamente, entende? Tanto que eu não consegui jogar, como eu disse para ti, eu não consegui jogar o Laércio, que jogou no meu lugar um zagueiro que hoje está na Tailândia. Ele se destacou, foi muito bem e foi para o Santos depois, foi vice-campeão da Libertadores e tudo, entende? Então, esse era mais ou menos o que eu tinha planejado, fazer um bom gauchão e depois, né, conseguir, não sei, talvez estender mais, ou porque o Caxias também, como eu disse, era um time, assim, uma estrutura muito boa, um time muito bom, tem um nome bom, a cidade é boa, enfim. Então era isso que eu tinha na minha cabeça, mas acabou que não aconteceu, mas enfim, né, Deus sabe de todas as coisas, mas acredito que depois, assim, após, né, na pandemia, assim, eu também aprendi muita coisa e eu acho que as dificuldades que a pandemia nos impôs que me ajudaram muito, assim, em relação a isso. Porque eu fico conversando com minha mulher, por exemplo, eu falo, caramba, foi em 2020, já passou um puta tempo, mas muita coisa parece que não foi tanto tempo, mas aconteceu muita coisa, né? Como é que foi esse negócio? Como é que foi esse período pra Muita, ti? cara. Cara, para mim foi extremamente difícil. Primeiro que, né, eu lembro que a pandemia começou dia 13 de março. Eu lembro que mais ou menos lá pro dia. Acho que foi isso que começaram a fechar tudo, mais ou menos em março ali. Foi 13 ou 16, não lembro que dia E que foi, mas eu lembro que foi poucos bem no dias meio do antes. mês, assim. Foi. Foi depois do carnaval, né? Que depois o pessoal curtiu o carnaval e tal, fevereiro, não sei o quê. Aí depois veio março e aí começaram a fechar tudo. E no início de março, né, eu e minha esposa que ela estava, né, descobrimos que ela estava grávida e tudo, e aquela, né, felicidade toda. Eu também, assim, não, pô, vamos que vamos, pô, legal. A gente já tem uma filha de 6 anos, a Maria Eduarda Duda, então seria a nossa segunda, né? E, pô, legal e tal, a gente feliz pra caramba e tudo. Enfim, veio a pandemia. Pandemia, passou alguns meses, o pessoal do Caxias me ligou, falou assim, ó, Vinícius, a gente não vai continuar contigo, não sei o que, a gente não vai estender teu contrato por causa disso, por causa daquilo, a gente está cortando alguns gastos, tal, e, enfim, eu até entendo, até já antes mesmo de ele me ligar, eu já estava com isso na mente, porque pô, falou assim, pô, o clube que, né, a gente está passando por essa situação toda no mundo todo, querendo cortar gasto, entende? E eu não tenho jogado muito, entende? Então, só vai sobrar para Era quem previsível. realmente É, exatamente. Mas de qualquer forma, isso eu fiquei um pouco chateado, entende? Porque nessa, quando aconteceu essa situação, a gente já sabia que a nossa filha tinha um problema, que ela tinha um problema cardiológico.
já sabia que ela era especial, ela estava, né, minha esposa eu acho que estava com uns 3, 4 meses mais ou menos por aí, entende? E assim, o que mais me sentiu não foi nem assim, estender meu contrato, mas a falta de sensibilidade que eles não eles tiveram, entendeu? Assim comigo, porque sabia que eu estava numa situação bem difícil e tal, entendeu? E o jeito que foi falado, da forma que foi, né, me comunicado e tal, aqui ali realmente eu realmente senti, enfim. E eu acho que dos jogadores também, né? Acho que no máximo 2, 3 me mandaram mensagem porque sabia da dificuldade que estava passando, enfim. Eu sei que isso não é obrigação, né, Sim. deles, enfim, mas a gente às vezes espera, né? Eu acho que pelo menos uma palavra, não sei. A gente está tanto tempo com certas pessoas, enfim, está ali no trabalho, dia a dia e tudo, sabe do que está acontecendo. Tinha alguns que eram mais próximos e tal, e a gente espera, né, pelo menos uma mensagem de força, enfim. Passou esse tempo, a gente fazendo vários exames ali em 2020, né, toda semana praticamente. A gente tinha que fazer exame para saber como que a nossa bebê estava. Ela nasceu no final em outubro de 2020, só que assim, tinha muitos problemas, ela nasceu com cardiopatia, ela não tinha uma artéria, ela não tinha artéria pulmonar, ela tinha só a aorta que leva sangue para o corpo, enfim. Eram muitos problemas, eu não vou tentar detalhar aqui porque Sim, sim. era muito complexo, né? Mas, assim, ela ficou 2 meses na UTI, a gente ficava todos os dias na UTI. Nessa época, eu comecei a rever, assim, as coisas, assim, de uma forma diferente. Falei assim, cara, eu, sei lá, eu tenho que ficar junto com a minha família, sabe? Eu tenho que ficar aqui, eu não sei se eu quero mais jogar, porque sempre quando eu jogo eu tenho que ficar longe, aí tem momentos que eu acabo perdendo, entende? Fiquei imaginando, pô, imagina se eu estivesse jogando ainda na Finlândia, porque na época, em 2019, eles ofereceram a extensão de contrato, eu não quis voltar para o Brasil, enfim, entendeu? Se eu tivesse, né, ficado, eu teria que voltar e tudo, e eu fiquei pensando, cara, eu acho que é o momento de eu ficar junto com a minha família, não sei, sabe? Eu tô assim, já fiquei o ano todo, já a pandemia aí voltou, né? Depois A Gauchão no voltou no meio do fim do ano, ano. o futebol começou a voltar. Exatamente, exatamente. Aí as coisas começaram a voltar, o telefone nunca tocava. Eu falei, cara, tá difícil pra mim, cara. Aí veio 2021, nada também. A minha filha acabou, pra falar a verdade, só pra terminar, minha filha, depois de 2 meses em dezembro, ela acabou falecendo, né? Assim, a gente ficou bem abalado, eu e minha esposa, assim, ficamos realmente atordoados. Imagino. Foi bem difícil para nós, entendeu? Então, 2021 a gente meio que se isolou um pouquinho assim de todo mundo, a gente começou a ver a vida e as pessoas de uma forma diferente, entende? Porque eu acho que quando acontece essas coisas assim, a vida te ensina muita coisa e abre os olhos para uma realidade totalmente diferente, né, do que a gente realmente pensava, imaginava, enfim. Então, enfim, em 2021 a gente foi para até ficamos um tempo numa casa de praia que a gente tem no Rio e tal. Nos isolamos mesmo de verdade. Minha esposa ficou bem abalada, eu também fiquei. Questionava muito tudo que estava acontecendo, enfim. E eu tinha até falado para ela assim: ah, cara, eu não vou mais jogar, sabe? A gente faz as nossas coisas aqui e tal, vou te ajudar aí nas suas coisas e tal, não quero mais. E ela que ficava falando assim: não, não, você tem que continuar, você tem que continuar. Vai aparecer coisa boa para ti, você tem que continuar. Assim, aí passou 2021 todo, cara. Entende? Sem Caramba. jogar, 2021 todo. Esse 19 tinha sido de. Eu comecei a jogar Putz. amador. Exatamente, eu comecei a jogar amador, cara. Tipo, os caras me chamavam pra jogar amador, eu jogava. Ah, não, te dá um dinheirinho aqui, vem jogar aqui final de semana aqui com a gente. Ah, E é bora. super importante, como Ia tem jogador jogar. no amador, e o amador paga em dia, paga certinho. Paga, cara. Paga. Eu vou te falar que os caras me ajudaram a pagar umas contas, não tinha, não vou mentir, não. Pô, Sim. falei assim, não, eu vou, cara, eu vou. Você vê o Falei, elenco cara. da Supercopa Eu, Pioneer que tem aí, mas vê outras também regionalmente, tem muita. Tá ajudando a manter o futebol em pé. cara, O futebol brasileiro falta divisão, falta exatamente, cara. calendário e o amador cumpre isso, cara. Falta. Exatamente, cara, exatamente. Tanto que eles me perguntaram aqui na China, eles me perguntaram como que era o amador no Brasil. Aí eu falei, cara, vocês têm que olhar com seus próprios olhos. Cara, tem muito jogador bom. Sério, tem muito É, jogador tem no bom. YouTube Tanto agora que. 10 mil pessoas vendo o jogo, cara. É um negócio maluco, cara. Tem mais que no Exato. estádio. Não, é doideira.
Cara, e tipo, o pior é que eu tava curtindo pra caramba, sabe? Porque o pessoal, cara, sim, joguei nos times legais, entendeu? Então, tipo, eu falei assim, ah, pô, jogando, jogando, e aí no final de 2021 eu recebi um convite pra jogar o Brasiliense, jogar lá acho que é Candangão que fala, né, o Campeonato do Candangão, Brasil. sim. Pelo Taguatinga. Aí, cara, os caras querendo pagar, tipo, praticamente assim, muito pouco, sabe? A minha esposa falou Sim, assim, é. vai e pega número. Só o Tá brasiliense entendendo? paga Você alguma precisa, coisa você mesmo, precisa. bem, né? Exatamente, exatamente. Falou assim, cara, precisa rodar, precisa jogar, precisa fazer alguma coisa, pô. Senão, realmente, eu fiquei naquela, eu falei assim, volto ou não volto, cara? Porque eu ficava com medo de ficar me iludindo, sabe, com as coisas, entende? E acabar, né? E é difícil, né? Porque Falei às assim, vezes tá você fica bom, rotulado. Você vai voltei. num candangão não querendo desmerecer o candangão. No meu outro canal, o meu podcast, eu entrevistei o goleiro que foi campeão lá. Muita gente vai bem, mas o pessoal sempre olha o último, né? Aí vai, se não dá certo Não, é lá, putz, é complicado. complicado. Cara. Cara, é complicado. É difícil, cara. É difícil porque quando eu cheguei lá, eu fui pro Taguatinga. Esse ano foi até rebaixado esse time. Eu cheguei lá, o cara falou assim, pô, não tem assim, tem um lugar aqui para vocês ficarem, um alojamento do time, não sei o que e tal, tal. Eu fui. Cara, quando eu cheguei nesse alojamento, eu juro pra ti, cara, eu só não voltei porque tinha um guerreiro lá chamado Jairo, lá um baiano lá que é engraçado pra caramba, o atacante. Quando eu cheguei, quando eu pisei assim no espaço assim, do time assim, ele falou assim: Não, Pivete, é aqui mesmo. É aqui mesmo, vai ficar aqui comigo aqui no quarto aqui, não sei o que, nem me conhecia, já começou a falar, sabe? Porque eu tava Pô, você duvidando é o se era de Pivete? fato lá, né? Ele falou pra mim, ô Pivete, é porque baiano tem muito disso, né? Ô Pivete, não Não. sei o quê, eles têm muito essa gíria, né? Aí eu falei assim, não, tá. Fiquei, mas ele falou assim, não, deu vontade de chorar também quando eu cheguei. Deu vontade de chorar também, mas a gente tá junto. Figura. Ele falou, não, figura. Aí, tipo, eu falei assim, cara, esse negócio deve ser uma resenha, cara. Tá entendendo? Aí ele, pô, tamo junto, cara. Só que aí fiquei junto no quarto com ele e, tipo assim, foi uma pessoa que me ajudou muito a ficar lá. Porque realmente eu fiquei pensando, cara, meu Deus, cara, difícil, cara. Difícil. Alimentação, o espaço que a gente estava, pô, a cama, eu acho que era dessa grossura, assim, o, ai, cara, o colchão, tá Sim. entendendo? E eu Eu falei, ia falar caraca, cara, colchonete, meu Deus do na verdade. céu. Mas Não, é. era quase isso, era quase isso. Cara, eu falei, caraca, cara. Mas enfim, eu falei assim, quer saber? Vou ficar. Só que antes de começar o campeonato, aí eu recebi uma ligação. Aí falaram pra mim assim, cara, viram o teu vídeo, um amigo meu falou, pô, viram o teu vídeo lá na China, pô. O time subiu da terceira pra segunda e te quer. Aí eu falei, mentira, pô. Aí ele falou assim, tô falando sério. Ele, Aí ele falou assim, mas pra agora? Ele falou Peraí, assim, tem o pra vídeo da agora. Finlândia? Só que meu vídeo da Finlândia, tá entendendo? Caramba. De 2019. Tá entrando, os caras falaram assim, não, viram e o cara, o treinador lá quer muito você e tal. Eu falei assim, caraca, cara. Ele falou assim, aí esse meu amigo começou a ver o processo do visto para mim, só que na China tava muito difícil entrar, cara. Tava Sim. muito difícil entrar. E eu falei assim, quer saber? Vou jogar aqui o Candangão, mas tipo, vai ser uma forma de me preparar até, né, resolvendo essa situação da China. Só que eles estavam tentando, de todas as formas, tirar meu visto e não estavam conseguindo, não estavam liberando o visto de jeito nenhum, sabe? Sim. Consulado no Aqui no Brasil, no Rio de canal Janeiro, tem não cara que estava. eu entrevistei que ficou um puta tempo do Japão esperando, em outros lugares, não saía, acabou nem indo. Acabou nem indo mesmo. Exatamente, exatamente. Tanto que acabou o candango para nós lá e tal, eu voltei para casa, só que, tipo, eles, não, tu vai, não sei o quê, tu vai, insistindo. Cara, pra tu tomar noção, eu disputei até a Copa do Brasil de futsal, cara, com a Chapecoense, tá, nesse tempo. Aí depois um time de Minas também amador me chamava pra jogar, eu ia também, tá entendendo? Porque eu falei assim, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, não dá pra ficar só esperando. Até que um dia ele falou assim, cara, acho que não vai rolar, cara. Não vai rolar, não sei o que e tal. Aí eu falei assim, caraca, cara, meu Deus do céu. E eu, tipo assim, na minha cabeça, não desmerecendo, sabe, ninguém e tal, jogadores que buscam e tal, né, jogam em time pequeno e tal, não desmerecendo, longe de mim, sabe? Mas
na situação que eu estava, eu sou casado, eu tenho uma filha, entendeu? Tenho uma esposa, a gente, né? O homem, você sabe, o homem tem que prover, sabe? Então, eu falei assim, pô, como que eu vou ficar viajando para cima, para baixo, para um lado, para o outro, sabe? Jogando em time pequeno para ganhar pouco, sabe? Entende? Não querendo, como eu disse, não querendo Sim, isso que desmerecer, eu porque eu sei que falei. tem muitos Isso que o jogadores amador e tal que tá na paga, porque no luta, sabe? profissional às vezes também não paga. Isso que é o pior, né? Você Exa- vai se sacrifica e não recebe. exa- exa- Exatamente, cara. Então eu fiquei pensando assim, cara, se eu não conseguir para a China, cara, eu realmente, se eu for para jogar assim, para ganhar pouco, e tal, eu vou ficar com a minha esposa, a gente faz o nosso negócio e tal. Ela tem uma empresa de confecção, eu trabalho junto com ela e tudo e pronto. Só que aí nos 45, assim, cara, tipo, abriu novamente, fechou a janela naquela aquela janela de inverno que eles falam, né? E abriu a janela de verão novamente. Aí na janela de verão, o cara assim, não, eles mandaram agora uma carta convite, não sei o que e tal, diferente, e tal, 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 mandou pro consulado, o consulado, puf, aprovou. Falei, caraca, glória a Deus, cara. Glória a Deus. O campeonato já tinha, eu acho que já tinha 12 rodadas, alguma coisa do tipo, entendeu? Porque foi como você disse mesmo no início, era bolha, né? Então era um jogo atrás do outro e tal. Aí consegui tirar o visto, cara, e fui. Só que, cara, Ah, você chegou a nossa, pegar a bolha no ano que passado também? eu peguei a bolha, aham. Ah, Porque, cara, mas que dificuldade para entrar no país, para, sabe? Porque quando eu cheguei, tive que fazer um monte de teste de Covid antes de sair do Brasil, aí fui, aí falaram que eu estava com positivo para Covid na Alemanha, aí tive que fazer quarentena na Alemanha, aí depois me mandaram para Hong Kong, mais quarentena em Hong Kong, e depois para Pequim, mais quarentena em Pequim, mais ou menos eu fiquei uns nossa. 25 dias dentro de um quarto fechado. Tá entendendo? Aí depois eu tive que fazer mais três no espaço do clube lá, e depois eu viajei para onde estavam os jogadores e tudo. Aí eu comecei a jogar, entendeu? Você tinha Aí, até esquecido como é que você mas andava, aí eu né, tava cara? também. Exatamente, mas pô, eu vou te falar, cara, de certa forma, tudo que aconteceu 2020, 21, início de 2022 e a dificuldade para tirar o visto, cara, me trouxe para cá com uma fome, meu amigo, porque tipo, caraca, cara, falei assim, não, é agora ou nunca, tá entendendo? Eu vou chegar e vou, nossa, eu vou entregar tudo que tiver que entregar, tá entendendo? Porque assim, eu vim para cá com um salário, sabe, muito bom já, entende? Tipo, eu nem imaginava, sabe, que os caras iam, pô, como que pegam um jogador que não joga praticamente desde 2019, sabe? E pagam um salário bom para ele e tal. Tanto que quando eu cheguei aqui, eu não sabia mexer nas redes sociais daqui da China, né? Depois de muito tempo, eu comecei a ver, e, tipo, o clube, quando me anunciou numa rede deles aqui, muita gente questionando, pô, ele jogava amador no Brasil, porque o Taguatinga tá como amador, sabe? Aqui nos dados deles, entende? Ah, não Pô, ele jogava sabia. amador no Brasil, não sei o quê. Porque é estadual, né? Regional, né? Que eles falam aqui, né? E tal. Ele fala assim, E os não, caras não entendem, porque o pô, Brasil que é jogava um negócio amador, diferente, na não, verdade. não. Brasil e a Índia são coisa Exatamente, eles não maluca, assim. entendem. Não entendem. Exatamente. Aí, pô, caraca, cara, vamos me contratar um zagueiro desse, não sei o quê. Mas aí quando eu comecei, pô, fui no ano passado, assim, foi quase perfeito, sabe? Assim, um time que, quando eu vim pra cá, a missão era o seguinte: ajudar o time a não cair novamente pra terceira. Essa era a missão. Normal. Mas a gente teve assim uma campanha muito, muito boa. A gente ficou em quarto a 4 pontos para subir, entendeu? Então, sim, quarto subiam três, né? No passado, esse ano sobem dois, mas subiam três e a gente ficou em quarto, entende? Então, tipo, a campanha foi muito boa, tanto que este ano a nossa missão é subir. O objetivo do clube esse ano é subir, entende? Então, né, as coisas têm se encaixado, tem, graças a Deus, e eu pretendo ficar aqui por mais um bom tempo. É porque esse é um país em que não dá para negar que o estrangeiro faz muita diferença por não ter tantos estrangeiros. Né? Então, o cara tem que fazer Cara, muita faz. diferença se você tá na zaga ainda, né? E às vezes a cobrança do cara estando na Exato. zaga é mesmo do atacante. Né? Exatamente, cara, exatamente. Cara, eu vou te falar, assim, é o que você disse, o estrangeiro, ele faz, é essencial. Aqui na China é essencial, ele é essencial, de verdade, cara. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do atacante do nosso time nigeriano, né? Eu consegui falar com ele no ano passado e tal, porque o treinador do que estava aqui no passado, ele falou assim, pô, tenta falar com ele e tal, para ele vir, ele já jogava aqui na China e tal. Falei com ele e tal, convenci ele e tal, ele veio. Cara, tem 6 jogos que a gente
tá invicto aí, 6 vitórias seguidas. Ele marcou gols nos 6 jogos, entendeu? Eu acho que em 3, assim, foram gols decisivos, entende? Então, tipo, extremamente importante. E assim, não é aquilo, porque o nosso time a gente joga de uma forma. Não sei se você lembra do Corinthians de 2017. Fazia o gol e se fechava. Tá entendendo? Então a gente joga da mesma forma. Ele vai lá, pum, faz, a gente, puf, fecha a casa, entende? Então, aí os caras vêm em cima de mim e falam assim: agora é sua vez, tu tem Você que. fecha a casa aí, tá ligado? Exato, Enquanto na exatamente. Finlândia era um bombardeio de Exato. bola cruzada, aí você tem que meio que travar a entrada, né, Nossa, cara? exatamente. Cara, na Finlândia era uma correria. Se bem que aqui na China também eles gostam, tem alegria nas pernas aqui, né? Tanto que o físico, eles falam muito isso, assim, por exemplo, a gente não tem a qualidade que o brasileiro tem, nem que talvez o europeu, o espanhol, enfim e tal. Mas a gente tem que ter um bom físico. A gente tem que ter um bom físico. Entende? Eles falam, né? Só que assim, o chinês ele não é muito disciplinado igual o coreano e japonês, então eles deixam a desejar nessas coisas, entende? Porque Só que às assim, vezes é pelo perigoso pro tamanho do zagueiro também, país, porque no japonês é até meio previsível, cara. É tão certinho que na criação vai. É. Aí não, aí a coisa vai. O final de jogo é uma loucura. Então Não, loucura, loucura, cara, loucura. Final de porque jogo é passa jogo da realmente pô, segunda. tá Da louco. primeira e da segunda dá pra ver na internet. Da terceira eu nunca consegui. É difícil você fazer o que você tá Aham. fazendo aí, cara. Fim de jogo. Não, não, é complicado, cara. É complicado. É, porque eu ia perguntar antes, até talvez no começo, como tinha sido a adaptação, tudo. Eu não sabia que essa história ela não vai estar escrita. A não sei que já tenha dado outra entrevista, alguma outra coisa, mas não Uhum. tinha como não dar certo. Tinha que dar certo, porque Não, você já tinha que tá com dar aquele certo. negócio há É. 2, 3 anos, assim, cara. E acho legal esse tipo de entrevista aqui, Cara, porque com certeza tem mais gente passando situação parecida, vai se inspirar. aham. Fala, pô, eu preciso dar um jeito. É, Não, cara, eu vou te falar, tanto que quando eu cheguei aqui, eu tava com tanta vontade, cara, tanta, mas tanta vontade mesmo, assim, tipo assim, cara, é o que você acabou de dizer, tinha que dar certo. Então, tipo, eu vim pra cá, assim, faminto, e os meninos começaram a falar assim, cara, tu tem o chinês tem muito disso. Ele fala assim, quando você tem a mente forte, alguma coisa do tipo, você é determinado, alguma coisa, eles falam assim, você tem um coração muito forte. Eles falam isso. Aí eles ficavam falando assim pra mim, caraca, você tem um coração muito forte, tem um coração muito forte e tal. Caraca, tu parece um animal, tipo, com fome, alguma coisa do tipo, entende? Cara, nos treinos e tal. É, eles falavam isso pra mim. Aí eu falei assim, cara, porque aí eu comentava um pouquinho com eles o que tinha acontecido, né, no passado. Eu falei assim, cara, eu acho que tudo que me aconteceu no passado foi necessário para esse momento, sabe? Então, tipo, se hoje eu faço o que faço, eu me jogo por cada bola e tal, e dou o máximo, não importa, porque os caras falam assim, cara, é muita paixão, pô. Aí eu falei, não, mas eu tenho que desfrutar, eu tenho que viver esse momento, porque talvez no passado eu não dei tanto valor quanto eu estou dando agora, sabe? Então eu tenho que dar, eu tenho que, sabe, ajudar de alguma forma, entende? Eu tenho que ser o meu melhor de alguma forma, entende? Então, para mim isso é muito importante, cada treino, cada jogo, enfim, comportamento, disciplina, entende? Tem que ser realmente, tenho que sempre estar me cobrando bastante, assim, eu me cobro, né? Entende? Em relação a isso. bom, que esse esforço então seja coroado essa temporada, então, porque pode ano que vem ser um negócio ainda muito maior. Amém. E todo mundo acho que tem uma clareza que Amém, pode cara. ser agora, né? Pode, 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 porque realmente, pô, nosso time tá numa batida muito boa. A gente começou assim mal, sabe? Mas nos Vocês últimos, estão trocou em o terceiro, treinador quarto, e estão em tal, o terceiro, né? time virou. É isso, a gente tá em terceiro, tá um ponto do segundo colocado, e a gente joga contra eles agora no final de semana. E, cara, o time tá realmente, como eu disse, trocou o treinador e esse treinador não é tão xerifão quanto o outro. O outro já era, tipo, muito assim, sabe, chinês mesmo, gosta de poder. O chinês gosta disso. Mas esse não, esse dá mais liberdade para os jogadores. Esse dá mais assim, tipo, dá mais oportunidade para o jogador. E, tipo, pergunta, e aí, o que que você acha dessa jogada? O que que você acha que a gente pode melhorar? O que que você acha do jogo passado? Enfim, ele pergunta, entende? Então, assim, ele dá importância para os jogadores, coisa que os jogadores não estavam sentindo antes, entende? Então, É. tava todo mundo assim No, reprimido, com medo e tal, essas coisas. no anterior, se dá certo, vai dar certo. Agora, se começa a dar errado, não vai dar certo nunca. Exatamente, exatamente, cara. Exato. Então aí mudou e tal. Agora o time é o mesmo praticamente, mas mais alegria, entende? Tá mais solto, entende? Tá mais confiante, né? Ainda a gente nessa batida boa, pô, tá louco.
Então a gente com certeza, na minha cabeça a gente tem que ser campeão. Eu falo para os garotos, na minha cabeça, a gente nem pensa no segundo lugar, pensa em ser campeão. Se for para sonhar, sonha grande. Se for para correr, corre mais, entendeu? Então é isso. Ó, aqui no canal, o canal costuma dar sorte, tem umas histórias absurdas aqui. Claro que Amém, cara. eu tento buscar, mas, por exemplo, eu nunca sei o contexto todo, que nem o teu. Mas acho que a primeira entrevista que eu tive na China foi com o Naldinho. Naldinho que tá no Nagoya Grampus agora, do Japão. Naldinho Aham, chegou aham. também. Se você pegar a entrevista dele, você vai ver, cara, como que foi a trajetória dele para a China também. Foi um negócio maluco. O time tava na segunda, ele fez o Sim. time subir e tudo. E, cara, eu falo, confio, o canal é pé quente, cara. O canal é pé quente, você vai ver, cara. Daqui a pouco a gente Amém, fala de cara. novo Amém. no fim do campeonato. Você vai ver, Amém, cara. É um cara. negócio doido, cara. Eu não sei Boa, explicar, boa. mas é pé quente. Aham. Não, amém, cara. Vou te falar que eu tô muito confiante que a gente consiga subir, sabe? Porque a real é que a segunda é muito nivelada. Para falar a verdade, assim, por exemplo, se você pega, vai, 6 times assim, eles são bem nivelados. Os 6 primeiros times que estão agora no campeonato tem uma briga boa. Aí os demais, assim, já são, tipo, já falta bastante, sabe? Os chineses, assim, que E, estão, os só que daí é chineses, né? difícil, Porque porque esse time, esses que estão abaixo, você tem que ganhar de qualquer forma. Então você não pode perder não, nenhum tem que ponto, os ganhar, outros são tem que muito ganhar. nivelados. Não, não Aí é pode. o que você falou. O próximo Exato, jogo exato. é fiel da balança. É um Não, é. negócio assim. Exatamente, exatamente. Eu acredito que esse time que a gente vai jogar, eu acredito, né? Esse time que a gente vai jogar no próximo jogo, eles são até do mesmo grupo do Manchester City, né? E é um Ah, não time, assim, sabia. realmente bom, sabe? Eles fizeram um investimento bom, contrataram bons jogadores de tanto que a gente perdeu o primeiro jogo para eles, foi o primeiro jogo do turno, né? Agora vamos pro retorno. E assim, é um time, eu acho, na minha opinião, que qualidade técnica mesmo é o melhor time dessa divisão, entende? Isso que é Mas duro, né? Pode falar de crise aí, mas todo mundo investe muito. Você olha assim, não tinha um prédio, apareceu um prédio. Do investe. nada montou um clube. Não investe, exatamente. Mas sabe qual é o problema? O único problema da China, cara, o único problema da China eu acho que é administração com futebol, entende? Por exemplo, a FIFA, quando algum clube fica devendo, né? Isso acontece muito aqui na China, algum clube fica devendo os jogadores chineses, não digo nem os estrangeiros, mas chineses, entende? Se o jogador chinês ele acionar, por exemplo, a FIFA vai falar assim, vai mandar um recado para a Federação Chinesa, e a Federação Chinesa vai falar assim, não, aqui quem resolve somos nós, com os chineses somos nós, entendeu? Não precisa intrometer. Tem essa brecha, sabe, numa lei aqui deles. Tem em alguns Então, lugares também tem. E é ruim para amadurecer o mercado, não acha? ex- exatamente, exatamente, esse é o ponto. E aí os chineses ficam tipo 3, 4, 5, 6 meses sem receber, entendeu? Aí o que acontece? Aí fica, sei lá, igual o exemplo, o Han, que faliu, né? O outro Han que tinha. Os caras ficaram, sei lá, um ano sem pagar. Depois faliu, fechou a porta, acabou, e aí? Os jogadores ficaram com uma mão na frente e outra atrás, entendeu? E acontece muito isso. Essa liga aqui ano passado tinha outros 3 ou 4 times que fecharam as portas. Tanto que esse nigeriano aqui que joga comigo, eu acho que tem um time devendo, acho que 4 milhões para ele, entendeu? Eita, E isso caramba. fecharam. E aí não tem o que fazer, entendeu? Mas é que o negócio ainda é novo. A partir do momento que o pessoal começa a se dar conta que dá pra fazer um negócio sério, tem mais visibilidade, dá para vender jogador, porque mercado não falta aí. Você nem tá na Exatamente. capital e a cidade eu tava pesquisando, pô, tem 13 milhões de habitantes, é gigante tudo Não, aí. é E não tá muita nem na gente, cara. capital. Cada viagem que. Exatamente. Cara, a gente está numa cidade que eu não sei pronunciar o nome da cidade que a gente está agora, né? A gente está treinando porque a gente está perto da onde a gente vai jogar o próximo jogo. Eu fui no centro. Cara, é muita gente. Mas é muita gente, cara. É muita gente. Tem uns lugares aqui na China que, tipo assim, parece que, sei lá, parece que tá tudo concentrado num lugar só, sabe? Assim, cara. E a China, sei lá, eu já pensava que a China era grande. Mas quando tá aqui, parece ser maior ainda, sabe? É cada viagem muito longe, cara. O país é. Tá entendendo? Eu ia falar que é um continente, mas comparando com a Europa, é muito maior que uma Europa, né? Então, é muito mais que continente. Exato, exato. E eu entrevistei gente já que falou: putz, quando eu fui para a China, eu fui para o interior. Daí fez, foi uma cidadezinha de 8 mil. Não, só tinha meio milhão aqui do lado. Eu falei, pô, meu, mas peraí, só meio milhão? É pequeno, a China é pequeno. E aí eu fui Não, me tocando, exatamente. fui vendo. Eles falaram para mim.
Eles me perguntaram que cidade que eu nasci. Aí eu falei assim, eu nasci em Cotia e tal. Ele falou assim, quantos habitantes tem? Eu falei, Cotia deve ter uns 300 mil, mais ou menos, por aí, né? Aí ele falou assim, caraca, muito pequeno, pô. Muito pequeno essa cidade. Eu falei, que isso, cara? Pra nós lá, eu acho que até que é um número razoável, né? É. Entendeu? Eu falei assim, pô, muito pequeno. Eu falei, que isso, cara? Muito pequeno porque você só vê, enfim, cidades aqui com milhões. Acho que são pouquíssimas cidades que tem, acho que abaixo de 500 mil, acho. Você pega Shenzhen, que é lá na fronteira. Eu vi, acho que 10 anos atrás tinha meio milhão, agora deve ter 10 milhões de cara. É um negócio louco. Fala, como assim, cara? Ah, com certeza. E vou te falar, eles constroem prédio como louco aqui, cara. Nossa, é um É, por isso que prédio eu falei, atrás do você outro olha que estão aqui e fala, construindo, cara. ué, tinha esse prédio aqui já, né? Exatamente. Exatamente, cara. Bom, mas que aproveite a oportunidade, já que o mundo tá voltando ao normal. Já voltou, mas acho que aí começa a se Sim. consolidar, né? Que nem os times mudam de nome, muda a gestão, alguns fecham as portas, que é normal em muito país, talvez aí como tudo é acelerado. Uhum. Isso também, Sim. mas a partir do momento que o pessoal Uhum. vê realmente o potencial, que nem você falou, eu não sabia, tinha gente do Grupo City, vai tendo de outros também, potencial aí não Não, falta, né? exatamente, Você exatamente. sabe, Não, localmente não cara, a falta. real é que assim, exatamente. A real é que China nunca vai faltar dinheiro aqui, entende? E mais, o presidente da China, Xi Jinping, ele dizem, né, que ele quer que até 2032, eu acho. 2030, a próxima é 2028, né? A próxima Copa, né? Não, 2026. Aí 26, depois 2030. 2030, 2034. Ele falou que até 2034 ele quer que a China vá para a Copa, mas assim, não que seja sede de uma Copa, talvez pode ser que seja, né? Mas quer que a China vá para a Copa, entende? Então, ele espera que, né, haja mais organização da federação e haja mais investimentos também, né, dentro do futebol, entende? Chinês. Porque, assim, a real é que a China tem a estrutura, sabe? Tem os estádios, Sim, tem os campos, enfim, tem toda a estrutura. Eles têm toda a estrutura, entende? Eu acho que só precisa de mais conhecimento. O que seria mais conhecimento, na minha opinião, tá? Mais treinadores de fora, sabe? Não somente para os clubes, né, digo, não somente no time A, no time profissional, mas na base, entende? Porque a China tem dificuldade com isso, com a base. A formação dos jogadores chineses é muito lenta, sabe? Você vai ver um jogador hoje no profissional com 21, 22 anos, é muito difícil você encontrar um jogador de 21, 22 anos, assim, realmente igual no Brasil, que a gente vê que o cara já tá voando, sabe? Já tá fazendo números incríveis, sabe? Entende? Aqui na China não, eles ainda para criar essa maturidade dentro do futebol eles demoram muito. Então, na minha visão, na minha opinião, eu acho que precisa mais disso, precisa mais intercâmbios, sabe? por isso Eu acho que talvez que ele principalmente fala de para ter uma treinadores visão para daqui a cá. 11 anos, né? Porque daí dá para maturar tudo, né? Você pega o Exato, Japão, começou em exato. 94 numa liga e começou a desenvolver os caras. Agora, 20 e poucos anos Uhum. depois que o time tem um monte de moleque, mas demora. Na China talvez nem tanto. Exatamente, Na exatamente. China, quando bota O na chinês cabeça, os tem caras fazem, um. né? Exato. Tem um menino aqui que. O problema da China é. O único, na minha opinião, assim, é um problema maior, não é o único, mas é o maior que os dirigentes eles colocam muito dedo, sabe? Entende? No trabalho, às vezes eles contratam um É, porque treinador é muito. estrangeiro, alguma coisa do tipo, Não é só na mas. China. É o que avisa. Quando eu entrevisto muita gente na Ásia, como todo é o boss, né? Uhum. Então é o dono Uhum. do time, é tudo. E aí os caras interferem mesmo. Não tem como. Eles interferem muito, cara. Entende? É muita coisa, muita coisa. Eles têm essa cultura também do poder, sabe? Então, algumas coisas assim, por exemplo, você vai ver na federação os caras, talvez uma pessoa ou outra que não entenda muito de futebol, mas é o poder, entendeu? Tem que estar lá porque aquilo dá poder para essa pessoa. E tem muito isso aqui, E num entende? lugar Isso tão eu grande acredito aí, o poder também é que atrapalha um grande. pouco. Exatamente, exatamente. Então, isso para mim às vezes acaba atrapalhando a evolução. Tem até o analista aqui de desempenho do clube, que ele também é o meu tradutor. Ele fala português e fala muito bem. Ele esteve no Brasil também, tentou ser jogador. E ele falando, né, que ele falou assim, cara, eu queria entender por que o Japão evoluiu tão rápido e a China não consegue evoluir desse jeito. A China é extremamente maior, tem muito mais jogadores que o Japão e não consegue. Aí eu falei assim, cara, eu acredito que muito o Japão, eu acho que
na minha visão, talvez possa estar errado. O Japão investiu muito em intercâmbio, muitos brasileiros foram para lá e tal, entendeu? Eles pegaram muita cultura do Brasil, e, enfim, com o Zico, né, talvez seja o maior ídolo estrangeiro do Japão. Então, enfim, falei para ele assim, No cara, eu Japão tem acho um negócio que. que o sistema escolar capta os alunos. Então, os caras captam os É, né? potenciais atletas já desde pequeno na escola, e os campeonatos escolares são muito fortes. Então, nem precisa de base. Então, A isso escola que é é a muito base. bom, cara. Aí, Exato. Então, isso que é é que nem muito se no bom. Brasil, Aqui na China não na tem isso, escola, entende? a CBF fosse na tua escola lá em Cotia, na minha em São Paulo, e visse, pô, fulano é bom, Aham, vamos treinar, entendeu? sim. Não, então, isso que não tem aqui, entendeu? Na China. E quando você, por exemplo, um garoto, sei lá, 10, 12, 13 anos, até uns 15 anos mais ou menos, ele quer ser jogador, ele quer, pô, sei lá, treinar, alguma coisa do tipo, sempre é pago, nunca tem algo, sei lá, algum incentivo, alguma coisa da escola, sempre é pago, sabe? Então isso dificulta, sabe? Porque os pais vão falar assim, pô, vou pagar para ele, sabe? Mas É como um pouco a fica mais realidade que tem como nos uma Estados Unidos recreação do também. que. Estados Unidos também, se pensar, surgiu, Uhum, o futebol ressurgiu na mesma época que do Japão, e uhum, o nível do japonês está muito melhor taticamente, tecnicamente já, porque nos Estados Unidos é tudo pago. É exato. tudo pago. Exatamente. Esse é o problema aqui na China. Eles falam assim, cara, eles fazem muitas perguntas para mim. Eles falam assim, cara, mas por que o brasileiro é tão habilidoso? Eu falei assim, cara, isso tudo vem de rua, vem de salão, entendeu? Joga tipo em campinho de terra com os amigos, entende? Isso tudo. Eu acho que a maior base do brasileiro é essa, né? A rua, salão, esses campos de terra e tudo, né? Assim, cara, eu cresci jogando assim, né? Entende? Eu vi vários amigos crescendo jogando assim também, que são muito bons. Então, assim, isso nos ajudou muito. Então, essa cultura mesmo do futebol que a gente tem. Eu falei assim, vocês, os chineses, eles precisam dessa cultura, sabe? Precisam disso forte mesmo, entende? Eles tentaram fazer isso quando eles começaram a injetar muito dinheiro nos jogadores e tal para vir para cá, né? Para criar realmente essa identidade dentro dos chineses. Fala, não, nosso futebol é forte, a gente vai assistir. Mas aí que tá, os chineses se identificam por um time e passa um tempo, esse time acaba, sabe? Então, tipo, fica uma frustração, sabe? Então, mas é que é tudo muito novo Então, isso, também. Na hora que começa a estabilizar, também. e Não, aí quando exatamente, estabiliza também cresce exatamente. muito rápido. Então, acho que você chega no momento Com certo certeza. até. Porque quando já teve Sim. a subida e a descida, os caras já sabem mais ou menos. Ou quem deveria saber já se tocou. Então, Não. a Não, coisa vai. exatamente, exatamente. Eu também acredito que eu cheguei no momento certo, até porque eu até já falei para o presidente aqui, né? Falei assim, não, eu quero jogar aqui no mínimo aí pelo menos uns 5, 6 anos aqui na China. Eu quero jogar, realmente isso é o que eu tenho na minha cabeça. Trazer minha família para cá e tal. Aqui a qualidade de vida é muito boa, a cidade é boa onde a gente está, né? E assim, depois, quando eu parar de jogar, eu pretendo fazer algum curso da CBF também no Brasil, enfim, quando eu tiver, né, tempo. E talvez, né, no futuro próximo, quando parar de jogar, trabalhar aqui também com o futebol, entendeu? Ajudar com alguma coisa, entende? Entende? Porque Tira da assim, eu tenho EFC, uma, já eu tenho tira uma da gratidão. Ásia já. Que já tem mais equivalência. A da CBF para equiparar é difícil, cara. De repente até te incentive aí Sério, tirar cara? da EFC. É. Então. Tem até o meu ex-treinador, ele é professor, né? Ele dá aula da licença B aqui, né? Porque aqui na China são, acho que acho que é D, eu acho, alguma coisa do tipo. Aí vai baixando até a Pro. Mas tem que fazer todos, não é igual no Brasil, por exemplo. Eu joguei e eu posso ir direto para B. Ah, isso eu também não sabia do Brasil. Não, Não sabia, não. Tem alguns jogadores, eu não. acho que se tiver 7 anos, eu acho, contrato e tal, essas coisas, pode ir direto para B. Então, de repente já começa tirando aos pouquinhos aí. E aí, em vez de fazer mais um papo só, a gente faz Exatamente. um monte aí, porque a ideia do canal é durar muito tempo. Então, pô, Exatamente. já tem muita conversa aqui no canal. A gente pendurou chuteira, virou dirigente. Só tô esperando o momento certo para entrevistar o cara, porque realmente, pô, esse é um mercado muito louco. Não, demais, cara. Demais. Pô, mas que bom que tá dando certo, porque tinha que dar certo, ser o cara certo na hora certa. Por mais que a torcida não Amém. soubesse. Mas quem viu teu vídeo na Finlândia, por algum motivo viu, e nem sabia o que ia acontecer. Exatamente. Enfim, e você teve a força para Exatamente. superar tudo. Não, Acho que é isso. cara, eu sou muito grato, eu de verdade sou muito grato a Deus, assim, cara, porque, enfim,
hoje eu entendo melhor as coisas, sou mais maduro, enfim, né, tenho uma cabeça diferente, depois de tudo que a gente acabou passando aí, né, 2019, 20, 21, eu e minha família, então eu consigo ver as coisas com mais clareza, como eu disse, eu consigo, como que eu posso separar, né, eu consigo dar prioridade para algumas coisas que realmente tem que dar, assim, colocar mais força ou mais energia em algumas coisas que realmente tem que ser feitas, enfim. Então, esse momento que eu tô aqui agora na China, enfim, como eu disse, eu sempre falo isso para minha esposa, a gente sempre conversa sobre, sou muito grato, muito, muito grato a Deus e cada dia para mim é como se fosse o último aqui, então eu tenho que mostrar e tal. Tanto que, para você ter uma noção, né, a torcida no início, a torcida tem muito disso, né? No início, criticar, não sei o que, zagueiro e tal, isso, aquilo, jogava amador, tal, tal, tal. Agora eles já me veem assim, pô, você vai ser o nosso herói que vai botar o nosso time na Superliga, não sei o quê. Aí fazem diversos vídeos assim numa rede social aqui deles, aqui tem vários, né? Fazem diversos vídeos, me mandam mensagem e tal, e tal, e tal, tal. Pô, assim, é muito legal, sabe? Eu realmente tenho me identificado bastante, como eu disse, vim para a China já com uma cabeça pronta já, né, para passar por qualquer coisa, a comida também, enfim, cultura diferente e eu só, no momento, eu desfruto mesmo tudo que tiver que desfrutar. Entrego tudo que tiver que entregar, entende? Então, acredito que vou ter vida longa aqui. Então a gente vai falar bastante e espero que na Superliga Chinesa, muito em breve, contigo de novo, hein, Vinícius? Amém. Pode deixar, vamos que vamos. Então, o foco aí nesse jogo é que é importantíssimo para o futuro, pelo menos dessa temporada. E te digo Com até certeza. a E a próxima, gente se fala. porque aqui no canal já tem 3 entrevistas. Não sei se já cheguei até 4 entrevistas com os caras, acho que não tive. Mas já tem muita gente que em 2 anos e meio já falei, e a vida se transforma, cara. Então, futebol é muito louco. Futebol é uma raríssima Não, profissão que demais. permite isso. Então, manda ver. Com certeza, verdade mesmo. Verdade. Obrigado, cara. Eu agradeço pelo espaço, enfim, pela essa conversa, esse bate-papo maneiro pra caramba. Entendi. Pode ter certeza que a gente vai falar mais vezes. Combinado. Seja aí aqui de volta, enfim. Mas manda ver aí, vou estar acompanhando como eu já Exato. acompanhava a Liga. Eu não sabia da história do clube, que é bem Show. legal também, que é diferente. Então, pô, acho que Uhum. tudo certo aí. E, poxa, Valeu, cara. boa sorte nesse resto de temporada agora para ti, que é um clube que já conhece. E os caras já estão torcendo pro Vinícius. Eu não sei se é no chat, qual que é a rede, qual que é aí, que o pessoal usa aí, mas enfim, É, né? e chat, TikTok, aí tem outros nomes que eu não sei também agora a pronúncia. A pronúncia é muito difícil, cara. Entende algumas coisas aí, pô, tá louco. Eu tenho até que aprender mandarim, cara, porque, nossa, negócio difícil, cara. Sim. O importante é que fazendo em campo, Exatamente. você sabe que tá vindo elogio, então tá tudo certo. Então tá tudo certo. Mas Obrigado, valeu, Vinícius. cara. Tá super tarde aí. Eu que Obrigado por ter agradeço, cara. topado bater esse papo. E, pô, Eu que até a agradeço, próxima, cara. então. Obrigado aí. Sucesso sempre. Até a A próxima. ti também. Tchau, tchau.